abrazarte, adorarte, Señor. Reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos diciendo: no hay nadie como tú.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor les siga bendicindo a todos. A ver se me dá um like, um amém, alguma manifestação, para que me digam como está chegando o sonido, minha voz, o sonido de fundo, como está, para que todos podamos escutar a palavra do Senhor nesta manhã. Amados irmãos, os que estão conectados nessa manhã e que são os que se vão conectar mais tarde, bendições a todos, amém? Quero pedir, amado irmão, você que está aí, clica em compartilhar, tá bem? Compartilhar, para que outras pessoas mais possam assistir o que você está assistindo, amém? Que esta palavra não quede limitada a apenas um grupo pequeno de pessoas, senão que outras mais possam ter acesso a lo que Deus trata de falar-nos nesta manhã, amém? É importante que você lo comparta, porque isso vai direto ao teu perfil e outras pessoas estarão assistindo, amém? Isso é muito importante. Hermanos, o Senhor nos vem falando, por lo menos através de minha boca, e por boca de muitos servos de Deus, pastores, profetas, enfim, ministros do Senhor, nos vem falando a respeito da igreja, da posição da igreja nesses tempos que estamos vivendo, né? Que não são em realidade o final dos tempos, claro que não, mas sim apontam hacia o final, amém? Estamos como dissemos, em princípio de dolores de Mateus 24, e nisso estamos, pero são as señales que Jesus havia dito desde o princípio, que iam a suceder, e a igreja e seu povo devia estar atento a estas señales, porque estas señales apontavam a venida do Senhor que estaria muito cerca, e verdadeiramente está muito cerca, amém? Pero o Senhor nos vem falando da igreja. Eu les digo uma coisa, irmãos, que mientras preparava isto, e tanto que o Senhor me ha dado para escrever e tê-lo aí, o Senhor me hacía recordar do ano 2009-2010. 2009, Deus me havia dado uma palavra para predicar aqui em Costa Rica, amém? Sou o pastor Pedro Barbosa de Costa Rica, amém? Brasileiro. E essa palavra tinha como título Tempo de volver ao desenho original. Eu creio que alguns que estão aí conectados seguramente se acordam desse mensagem. Foi profundo, foi direto a la situação da igreja naquele entonces, verdade? E, bueno, chega o 2010 e o Senhor me permite ir ao Brasil. Depois de 7 anos direto de estar aqui, eu cheguei aqui em 2003, e de lá ter 7 anos trabalhando aqui sem poder ir ao Brasil. Deus me cerrou a porta e não me permitia sair. Quando me saca daqui o Senhor, por sua obra, por sua graça e misericórdia, verdade? Chega o 2010 em Brasil e Deus me levou a muitos lugares a predicar, muitas igrejas. Viajei um pouco em algumas cidades do Brasil. E em todas as igrejas onde ia, irmãos, todas as igrejas onde ia, o mensagem era este: tempo de volver ao desenho original. Uau! Eu me quedava impactado, porque tinha toda uma quantidade de sermões, de estudos que Deus me havia dado em 7 anos de estar aqui e outros tempos mais, verdade? Pero o tema era este, era um tema central que Deus estabeleceu para aquele tempo e eu não conseguia predicar outra coisa que não este. Tempo de volver ao desenho original, uma mensagem à igreja. Bueno, se passaram 10 anos, estamos em 2020 agora. E nesse tempo muitas coisas sucederam, né? Em la igreja de Brasil, muitas coisas sucederam, né? Hemos visto um sinfim de situações por onde a igreja se ha encaminhado, ha seguido tantas situações onde a igreja se ha involucrado, verdade? E que Deus apontava ali atrás
repito, hermano, me usava a mí el 2010, pero el mismo 2010 y muy antes de eso, o Senhor venía hablando. O Senhor não habla apenas por la boca de um solo hombre. Eu sempre digo, não tenho eu a revelação única de Deus. Deus habla por distintas bocas. E habla com mensagens específicos, aonde utiliza passagens e forma de expressão diferente. E desse ano para cá, de 2010 para cá, e esse mensagem foi muito direto, he visto, hermanos, a situação da igreja de Brasil, quantas desordens, quanto pecado, quantas divisões, quanta falsa doutrina, de todo há na igreja do Senhor em Brasil. Pero isso não está somente em Brasil, aqui em Costa Rica também. Em los países, nas nações onde a igreja do Senhor está, em algum momento, algum setor da igreja, e quando eu digo igreja não me refiro a todo o corpo, senão há um grupo, há uma parte da igreja que se han perdido, se han olvidado do desenho original de Deus, e por aí se ha metido toda a sorte de situações contrárias que não agradam a Deus, evidentemente que não. Então, se hemos visto divisões, pecado no altar, falsas doutrinas, igrejas nascendo da noite à manhã, ministérios grandes, poderosos que han caído e não se escuta mais de eles, homens poderosos de Deus que han perdido a unção, han caído em pecado, se han casado, divorciado, volta a casar, é um desordem, um falso profetismo, de todo há na igreja. E não vamos crer, irmãos, que Deus esteja contente com isso, verdade? E o Senhor, irmãos, estabeleceu sua igreja para fazer a diferença na terra. Amém? Esse é o propósito de Deus para a igreja. A igreja é esse organismo vivo, né, que está na terra com um tempo determinado. Tem um tempo determinado e propósitos específicos de parte de Deus. E os propósitos são muito claros e todos sabemos, verdade? Já seja a evangelização de los pueblos, já seja sanidades, liberações, verdade? Restauração de vidas, transformação de vidas, proclamação da venida do Senhor. Todo isso são propósitos específicos que Deus dá dado à igreja. A igreja é esse organismo poderoso que Deus ha estabelecido na terra para marcar uma diferença em momentos como este que estamos vivendo. Bueno, o mal, hermano, que assola o mundo nesse tempo, ou os males que assolam o mundo nesse tempo, viene de duas vertientes. Eu quero que ponga atenção a isto. Viene por duas vertientes distintas, pero que se enlaçam entre si. Uma é o pecado do ser humano. Por aí, o mal que está por aí é consequência do pecado, da desobediência do ser humano à palavra do Senhor, a seus princípios, a seus propósitos, a lo que Ele ha estabelecido para a humanidade, aunque não todos lo obedecem. Então, seu pecado é uma dessas vertentes por onde o mal se ha disseminado em todo o mundo. E você vê todo tipo de injustiças, de males, de situações e tudo isso. Inclusive esse vírus que anda por aí, todo tem que ver com o pecado do ser humano e não é por outra corrente. Pero há outra vertente, por onde também se metem os males à humanidade, e este é Satanás, diabo e todos os demônios. Este, desde o princípio, se levanta contra todo o que provém de Deus para destruir. Então, se por duas vertentes estão os males da humanidade, os males do mundo vêm, em primeiro lugar, por o pecado, segundo, por o diabo, que se aproveita do pecado do ser humano. Amém? Muito bem. Nós sabemos, hermanos, que a igreja do Senhor, e o Senhor disse muito claramente através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, disse que nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra o governador, contra o presidente, contra os que han determinado que quedemos em casa. Entende? Entendo que no princípio da quarentena muita gente se levantou contra, muitos líderes diziam que perseguem a igreja, que não podemos orar, e os católicos diziam, sequer podemos rezar no templo, e visto polícia entrando dentro da igreja católica para determinar que o cura, o sacerdote não podia cantar, nem rezar, e nem fazer
um ato, verdade? Um culto a Deus naquele lugar. Ou seja, a igreja em si cristiana, seja a vertente, a corrente que seja a igreja cristiana, em princípio da quarentena se sentiu perseguida. E esse não é o tipo de persecução que verdadeiramente vemos no tempo de hoje. Persecução à igreja há em outras nações. E o propósito e o objetivo da persecução é outro, não este. Pero quizá por esta razão alguns não entenderam, né? Quando se desata todo esse problema. A igreja, hermanos, foi chamada por Deus, recebeu o poder e autoridade de parte de Deus, não para lutar contra a carne, senão, diz a palavra, contra principados e potestades, contra governadores, diz a palavra, de las tinieblas, contra oestes de maldade em los lugares celestiais. Amém? Lugares celestes. Este é o poder e autoridade que Deus ha dado à igreja. Ora, para isto, Deus ha equipado sua igreja. Deus equipou sua igreja na terra com armas espirituais poderosas, poderosíssimas. Deus lhe deu à igreja, entregou à igreja sua palavra, seu nome, seu poder, sua autoridade. O Espírito Santo de Deus, com todo o seu poder, está à disposição da igreja. Que mais? A mesma sangue do Senhor Jesus Cristo é uma arma poderosa de guerra, irmãos. E o Senhor ha dado estratégias, conhecimento de das artimanhas do inimigo, de los pontos débiles do inimigo, por onde a igreja pode atacá-lo e destruir suas obras, porque a palavra disse que as portas de Hades não prevalecem contra a igreja do Senhor. Pero o que vemos é o revés nesses tempos. E o Senhor ha dado a oração de distintas formas, ha dado a súplica, o ruego, o llanto, ha dado o clamor, enfim, todas as gamas, tipos de oração, ha dado a intercessão profética, os atos proféticos, batalha, guerra espiritual. Quantas armas o Senhor ha suplido e ha equipado a igreja para hacerle guerra ao inimigo. E lhe digo uma coisa, hermanos, a lo largo da história da humanidade, a lo largo da história da igreja, a igreja mesma ha tenido muita vitória em âmbito espiritual. Muitas são as vitórias. Independente, hermanos, da igreja, da denominação, que tem uma linha doutrinária diferente da outra, quizá uma disse, não, doutrina, essa coisa de batalha espiritual, nós outros não creemos, temos outra forma. Não importa a forma. Já sei aquele que não crê na batalha espiritual, mas busca outra forma. De qualquer maneira, a igreja do Senhor na terra, lejos de pensar em denominação e em doutrinas ou em estratégias, todas elas han sido dadas por Deus. Então, se cada igreja tem sua forma, certo? De enfrentar seus problemas, de marcar a diferença em lugar onde está, de estabelecer sua posição em o território onde Deus la sembrou. Amém? Independente da doutrina local e todo o demais. A cada líder Deus lhe entrega um desenho. E por esse desenho, ele deve conduzir o rebanho do Senhor. Amém? A mim, como pastor em Costa Rica, Deus me deu um desenho. O que é o desenho? A visão de Deus para a igreja local. E eu trato de seguir essa linha. Eu trato de seguir esse desenho de Deus. E se por alguma razão, por falta de sabedoria, de experiência, ou quizá por ter quedado minha mesmo, eu me desvio do traço original de Deus, Deus, através de seu Espírito Santo, plá! E tenho que regressar ao desenho de Deus. Senão, os problemas vêm. E quando nós outros derramos o desenho de Deus, derramos o traço perfeito de Deus para a igreja, para a condução do rebanho de Deus, a igreja se perde. A igreja perde a autoridade, perde o poder de avanço, de conquista, de transformação, de sanidade e todo o demais. Vai perdendo. De maneira que queda aí um templo, como era o templo de Salomão ao final, quando já tudo sucedeu. O que sucedeu com aquele templo? E o livro de Ezequiel diz que a glória do Senhor se foi do templo. Há muitos templos hermosos e lindos, pero a glória do Senhor já não está mais aí. Já hemos falado disso, verdade? Em los sermões passados. Então, hermanos, a igreja está equipada com todas as armas necessárias. Digo, igreja do Senhor. Não me refiro aqui à denominação, à doutrina de tal igreja, de aquela. Cada uma tem armas. Cada uma recebe de parte de Deus um desenho.
cada pastor, cada líder, cada obreiro, pastor, profeta, apóstolo, recebe um desenho de Deus para conduzir aquele rebanho que está bajo sua jurisdição espiritual, amém? Bajo sua autoridade espiritual. E por aí a igreja se ha avançado, amém? A igreja ha crescido no mundo, a igreja ha assumido posições de eminência, amém? A igreja ha alcançado puestos de autoridade em muitas nações, sim, Senhor. Muitos grandes homens do Senhor ha levantado nesse tempo e em todos os tempos. Todos aqueles que han tratado de seguir o desenho de Deus. Amém? Agora, irmãos, chega um momento, e o momento é já. Em 2010, o Senhor dizia, o momento é já, de volver ao desenho original. Amém? Porque muitos se haviam perdido, descarriado, desviado do desenho de Deus, perderam o traço de Deus e estabeleceram seu próprio desenho, seu próprio plano, sua própria ideia, sua própria estratégia, e Deus dizendo, não foi isso que lhes di a vocês. Então, se nós outros queremos, ao igual que Salomão, fogo do céu na igreja, por quê? Porque ele seguiu a risca, seguiu fielmente todo o desenho que seu papá Davi lhe havia entregado, e por isso houve fogo do céu em o tempo de Salomão, amém? Então chega um momento em que a igreja deve repensar, glória a Deus que estamos em casa, uau! Repito, irmãos, se estivéssemos nós outros agora aí no templo, e são 11 alguma coisa da manhã, nós outros aqui cultuamos às 10 da manhã, então essa hora estaríamos no templo, estaríamos nós outros com o nosso programa, o pastor com seu grande sermão, o grupo de alabança já com a lista de cânticos que iam a cantar. Se há algum especial, já alguém estava preparando para o especial. As maestras de escola dominical estariam preparando a classe, já o ambiente, para que os ninhos pudessem receber a ensinança. Enfim, todo estaria funcionando dentro de um quadradito que nós outros estabelecimos e dissemos, Senhor, hoje é domingo, assim lo hacemos. Este é nosso desenho, o tuyo como que não nos interessa muito, mas nosso desenho é esse. E todo domingo vamos ao templo e hacemos lo mismo, lo mismo. Muito bem. Agora chega o momento, irmãos, 2020 que estamos, chega o momento de a igreja repensar seus valores. Amém? Repensar sua posição ante o mundo. Chega o momento de a igreja repensar suas crenças, seus princípios que deveriam ser inegociáveis. Pero hemos estado negociando os princípios de Deus. E por aí o desordem. E por aí o desenho que mais parece um garrabato do que um desenho da parte de Deus. Amém? É tempo que nós outros como igreja passemos a repensar nossa posição no reino de Deus. Amém? Nossa posição. Nós não podemos, irmãos, seguir por aí crendo que tudo está bem. Quando o que nós outros estamos fazendo nesse momento, sabe o que estamos fazendo? Como igreja do Senhor, hemos estado peleando contra um só inimigo, quando em realidade são dois. Nós outros, como eu disse aqui, as estratégias: batalha espiritual, actos proféticos, guerra espiritual, unção com azeite na cidade, na calle, no cerro, actos proféticos com elementos da natureza, de todo, estratégias específicas que Deus dá a um líder, a um pastor, e são viáveis e são utilizadas por Deus. Amém? De uma outra maneira, coisas específicas que Deus dá a um servo de Deus. Amém? Não todos lo seguem, não todos lo creem, alguns lo criticam, pero o mover de Deus aí está. Eu sou testigo fiel de isso, irmãos, em el uso da batalha espiritual, de los actos proféticos, não apenas declarações proféticas, não actos, atividades que você faz utilizando certos elementos. Quando é direção de Deus, quando é desenho de Deus, Ele o respalda. E Ele nos disse, ignorem as críticas, ignorem os comentários, porque não vão saber o que estou fazendo. Quando Deus habla a um homem, quando Deus habla a um servo de Deus, habla ao servo de Deus, irmãos. E Deus sabe que a multitud que o acompanha não vai entender. Evidentemente que não. Deus falou a Moisés, e vê todo o que passou com Moisés, toda a persecução, todo o que faziam, até querer apedreá-lo, queriam apedreá-lo. Que lhe parece? Não entendiam o que Deus falava a Moisés. E ao longo da história da igreja, Deus habla a seus servos e habla coisas que para alguns são coisas que não nos cabem, não nos entram em nossa doutrina, certo?
As coisas que Deus está falando são muito absurdas, como vamos a crer em isso? Como alguns diziam, assim, poucos dias atrás, como é possível que vamos cerrar a porta de nossa igreja? Como é possível? Se é o diabo? Não era o diabo. Tampouco era o governo, o polícia, o ministro de saúde. Era com o permisso de Deus, permisso de Ele. Amém? E glória a Deus que lo permitiu. Eu em nenhum momento me senti perseguido. Estou feliz e contente em minha casa e Deus me sigue falando. A igreja sigue sendo a igreja em suas casas, porque tenho contato diário com os irmãos da igreja, estão orando, estão lendo a Bíblia, estão intercambiando mensagens bíblicos, estão autoalimentando, retroalimentando. A igreja sigue. E o templo, e o edifício, aliás está. Quando seja o tempo, entramos outra vez, sacudimos o povo, quitamos os escombros, que por aí devem estar alguns, né? De coisas que não hemos estado fazendo bem, e seguimos trabalhando para o Senhor. Amém? Então, se chega um momento em que nós outros, como igreja, devemos repensar valores, posição ante o mundo, crenças, princípios que deveriam ser inegociáveis, amém? E nossa posição em Cristo, amém? Ou seja, estamos lutando e as armas que Deus nos ha dado à igreja, hemos aprendido como se hace, hemos aprendido de guerra espiritual, de intercessão profética, de todo hacemos. E temos êxito em lo que estamos fazendo, porque se lo temos êxito. Pero estamos peleando contra um só inimigo, quando em realidade temos dois. E ambos são mortais. Ambos têm poder destrutivo. Ambos podem dividir uma igreja, ambos podem destruir um ministério, ambos podem ensuciar o altar com pecado, com adultério, com fornicação, com falsa doutrina, com falso profetismo, ambos, o pecado e Satanás. São dois inimigos mortais de todo servo de Deus e especificamente da igreja. Pero nós outros como igreja, o que aprendimos? Orar, interceder, guerrear, brincar, sapatear, reunir o grupo de oração e tá. E o pecado? E o outro inimigo? Esse não lo vemos. Não, esse, tranquilo, Deus com o tempo nos vai dar a direção. Não? São dois inimigos que devem ser peleados de frente. Então, hermanos, o que lhe quita poder e autoridade à igreja não é o diabo, é o pecado. É o pecado. Quando não há pecado, o diabo nada pode fazer com a igreja. Quando não há pecado, irmãos, o diabo nada pode fazer, não nos pode quitar autoridade, não nos pode quitar poder, porque Deus nos ha dado todo isso à igreja como armas, como ferramentas. Então, se em um tempo como hoje, em la circunstância que está vivendo a humanidade hoje, este é o momento de esta igreja, com todas essas armas espirituais que Deus lhe ha dado, em diferentes doutrinas e segmentos de teológicos e tudo mais, armas há em abundância para a igreja contrarrestar toda a situação que está aí fora. E por que não consegue? E por que muitas situações se vão multiplicando em nossa comunidade, em nossa cidade, em nossa nação? Por quê? Porque aquele organismo vivo de poder, de autoridade, de propósitos definidos de parte de Deus, que devia estar fazendo a diferença, hoje está peleando contra um só inimigo. E te digo que esse inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Estamos peleando contra um inimigo morto, contra um inimigo vencido. O inimigo que todavia está combatendo nossas vidas, nossos ministérios, nossas igrejas, é o pecado, irmãos. É o pecado. Se disse que ao diabo, em nome de Jesus, ele se vai. Pero a carne? Você não pode expulsar a carne, verdade que sim? Você pode echar fora demônios, pero echar fora tu carne tu não podes. A tua carne, tu tens que dar-lhe muerte. Diga amém se concorda comigo, amém? E mais, comparte esse vídeo, amém? E vamos seguir aqui. Ao diabo podemos echar-lhe fora, ele se vai. Hablamos da sangue de Cristo, usamos as armas e estratégias que o Senhor nos ha dado, e ele, se vai porque se vai. Pero e a carne? E o pecado? Então, de que resulta nós outros estar orando, guerreando, fazendo todo um sinfim de atividades proféticas e de autoridade, apostólicas e não sei o que mais, se o pecado caminha a la par de nós outros, irmãos. E o primeiro inimigo a ser combatido é o pecado. Não pode seguir ensenhoreando-se de nós outros, amém? Porque já o Senhor lo venceu na cruz do Calvário. O Senhor venceu
ao diabo, ao pecado também. Amém? E à morte que é consequência do pecado. Então, nós como igreja temos que entender isto. Amém? A igreja deve rever todo isto e recuperar o poder e a autoridade que Deus lhe ha dado desde o momento que estabeleceu a igreja. Desde o momento que revestiu a igreja no Pentecostés com seu Espírito Santo, aí estava o Senhor dando autoridade e poder. Agora vayam, prediquem nas nações, hagam discípulos, restaurem, sanem, ressuscitem mortos se é necessário, echem afuera todos os demônios, transformem as comunidades. Todo isso está bajo o mandato do Senhor à igreja. Sabe, irmãos, que quando Deus, no passado domingo falávamos do templo de Salomão, quando ele seguiu o desenho de Deus e verdadeiramente quando no momento da dedicação do templo, a glória do Senhor se desata, diz que os sacerdotes não podiam entrar e tudo o demais. Nós outros vimos esse passar. Ora, essa experiência la viveu Moisés muitos anos atrás. Diz, irmãos, Êxodo capítulo 25, não vou ler todo, mas apenas dar uma pequena introdução. Diz que o Senhor falou a Moisés, disse ele, conforme a todo lo que eu te muestre, o desenho do tabernáculo, o desenho de todos os utensílios, assim lo hareis. Há um desenho. Havia um desenho que Deus havia dado a Moisés. E era para construir o tabernáculo. E nesse desenho continha as dimensões, as medidas, os utensílios, os materiais a ser utilizados, incluso as vestiduras do sacerdote, como seria, colores, tela, todo, cada detalhe. Deus se ocupou de detalhes mínimos para que Moisés seguiera fielmente. Sabe que mais? Disse a palavra, Êxodo 31, que o Senhor chamou um homem chamado Bezaleel. Disse que o Senhor, mira, eu he chamado por nome. Oh, aleluia, essa palavra é tremenda. Eu he chamado por nome a Bezaleel. A ti te ha chamado o Senhor por tu nome ou não? Para hacer o que estás fazendo. Se Ele te ha chamado, Ele te deu um desenho. Se Ele te ha chamado, lo hizo como isso a Bezaleel. Disse que lo llenou do Espírito de Deus em sabedoria, inteligência, ciência e em toda arte. Oh, aleluia! Se Deus te chamou por tu nome para uma obra, Ele te deu a ti o Espírito dele. E o Espírito dele acrescentou a você sabedoria, inteligência, ciência para toda obra, para toda arte. Aleluia, irmãos. Deus llenou esse homem e disse que a la par desse homem, Deus levantou um segundo homem. E disse, e aqui eu he puesto com ele a Aholiabe, e he puesto sabedoria em ânimo de todo sábio de coração, está em Êxodo 31, para que hagam todo o que eu te he mandado. A Moisés lhe tocava interpretar o desenho de Deus e supervisar a obra de los obreiros que Deus havia preparado. Deus lhe deu todo a Moisés, lhe deu o desenho, le dijo cómo hacerlo y preparó obreros, los capacitó, los llenó de sabiduría, de su espíritu, de habilidad que quizás ni tenían, y les dijo, vayan y hagan lo que yo les he mandado. Entonces Moisés tenía que obedecer. Nosotros vemos la historia, como fue todo, ¿verdad? Todos los detalles, toda la construcción del tabernáculo, todo, nós sabemos. E quizá um dia podemos aí trazer um estudo, eu lo tenho esse estudo aí, lo tenho comigo, de cada utensílio do tabernáculo, todos os detalhes, cada utensílio tinha um significado e lo tinha, todo apontava para Cristo, todo tinha a ver com a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na terra, amém? Então, se chega ao capítulo 40 de Êxodo, disse assim, assim acabou Moisés a obra. A obra do Senhor em minha vida e em tua vida tem um princípio, tem um início e tem um final. Tem um tempo de começar, tem um tempo de terminar. Nós não podemos começar antes do tempo de Deus, tampouco terminar depois ou antes do tempo de Deus. Deus estabelece. Diz aqui, e se acabou Moisés a obra. Acabou por quê? Porque ele teve um tempo de começar
e outro tempo de terminar. E nesses dois pontos, entre esses dois pontos, há uma coisa chamada processos. E nesse tempo de processo vamos cometer erros, quizá nós vamos desviar do traço original, quizá vamos tratar de utilizar um outro material, não sei, alguma coisa vamos fazer que nós vamos desviar, pelo Senhor, através do seu Espírito Santo, porque com o desenho, Ele nos dá seu Espírito. Falou que isso com Moisés, com Bezaleel, falou que isso com Aholiabe, falou que isso com Salomão, que o llenou de sabedoria, não vês? Para que, se porventura, humanamente cometemos algum erro de desviar-nos do desenho, seu Espírito Santo vem e aí nós outros, sim, está certo, volvemos ao traço original de Deus. Então, seu irmão disse que quando ele acabou a obra, essa palavra é tremenda, irmãos. Diz que quando ele acabou a obra, uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião. E a glória do Senhor llenou o tabernáculo. ¿Te parece familiar isso ou não? Claro, anos depois sucedeu o mesmo com Salomão. Hemos visto o passado domingo aqui. Diz que llenou o tabernáculo. E não podia Moisés entrar no tabernáculo de reunião, porque a nuvem estava sobre ele e a glória de Jeová lo llenava. Por quê? Repito, será? As mesmas perguntas que hice no domingo passado. Será que foi por a grande oração que Moisés havia feito? Será que porque Deus se agradou de alguma coisa que isso Moisés? Não, foi porque Moisés seguiu fielmente o desenho. Se algum de seus obreiros em algum momento se lhe olvidou o traço, não sei, alguma coisa se desviou do propósito, Moisés, que era guiado por Deus e escutava a voz de Deus, lo mandava a volver ao desenho original. E agora é o momento da dedicação do tabernáculo, o mesmo aqui. A glória do Senhor viene, sequer Moisés pode entrar aí, entendo que nem os sacerdotes, nem nadie pode entrar aí, por quê? Porque a glória do Senhor tomou conta. Que tremendo, irmão, que um dia o Senhor se agrade de nosso desenho, dado por Ele, evidentemente, de nosso caminhar em sua obra. Que um dia Deus se agrade da aplicação daquilo que Deus nos ha dado, que Ele nos ha dado, e que lo hemos estado fazendo fielmente. Quizá um dia Deus se agrade e llene a casa, a congregação de nós outros, seja aquela iglesita ali no pé do cerro, seja aquele mega templo em algum lugar da cidade, quizá o Espírito Santo tome por completo esse lugar e quizá não podemos entrar aí dentro. Que tremendo, que glória seria isto. Que glória seria, irmãos. Pero devemos volver ao desenho original, amém? Não podemos nos apartar. A experiência de Salomão, lá tuvo também Moisés. E o que caracteriza ambas experiências é que tanto um como o outro se propuseram a seguir o desenho de Deus. Tanto o templo como o tabernáculo do deserto apontavam para Cristo, já nós outros sabemos disso, verdade? Hebreu capítulo 9 e capítulo 10 nos habla isso, pode ler em tua Bíblia, amém? Diz que todo aquilo era sombra, figura, sombra de los bienes venideros, figura e sombra de las coisas celestiales, não era a imagem de las coisas mesmas, pero apontava para algo que havia de venir. Quem era? Jesucristo. O tabernáculo era Cristo, o templo apontava para Cristo, cada utensílio, cada detalhe apontava para o Senhor, para a sua obra redentora. Aleluia, irmãos. Era necessário que eles seguiram fielmente o desenho, não podiam desviar-se do desenho, porque senão a glória do Senhor não viria. Chega um momento, irmãos, em que Jesus está ensinando a seus discípulos, está a multidão aí, todo mundo aí. E um dos passagens bíblicos em Mateus capítulo 16, disse, então, você pode ler depois aí, versículo 16, capítulo 16 de Mateus, versículo 11 e 12, disse, então, entenderam que não lhes havia dito que se guardassem de la levadura del pão, sino de la doutrina de los fariseus e saduceus. Jesus lhe havia dado um conselho a seus discípulos, que se guardassem de la doutrina, não, melhor, se guardassem de la levadura del pão, de la levadura de los fariseus e saduceus, perdão, irmãos, amém?
Eles pensavam que era levadura del pão. Não era levadura del pão que o Senhor estava falando. Estava falando de la levadura no sentido de la doutrina de los fariseus e de los saduceus. Quando você estuda as cartas paulinas, você vê em Gálatas, você vê em Tessalonicenses, você vê em Coríntios, você vê em Efésios, em várias cartas de Paulo, você vê Paulo peleando. E muitas das cartas que escreveu era para desfazer estas doutrinas falsas de los fariseus e saduceus. E se infiltravam na igreja do Senhor e tratavam de ensinar e desviar a igreja do verdadeiro conhecimento de Deus. E você vê nas cartas de Paulo, você vê isso. Paulo falando de doutrina, para que a igreja se centrara em lo verdadeiro mensaje de Deus, del evangelho, verdadeiro, genuíno, limpio, sem levadura. Amém? Pero Jesus já havia dito que eles se guardassem de la levadura de los fariseus, ou seja, de la doutrina de los fariseus e de los saduceus. Jesus falou muitas vezes. Apóstolo Paulo falou muitas vezes. Vamos ver aqui Pedro, Timoteo, quantos falando de lo mesmo? Observa a igreja do tempo de hoje, hermanos. E talvez le va a sonar um pouco duro o que vou dizer, pero Deus ha puesto palavra na boca de los profetas para hablar, amém? Não para guardar o mensaje, tampouco para atemorizar-se, tampouco para esconder-se, verdade? E tampouco para envaidecer-se e sentir-se orgulhoso porque Deus está falando, senão quem habla é Ele, amém? Que nós outros vemos na igreja do Senhor nesse tempo, irmãos? Observa um pouco, observa claramente, atentamente. Eu digo isso como brasileiro, profundo conhecedor da igreja de minha nação, da qual 2010 fui, e a palavra era essa: tempo de volver ao desenho original. Os que escutaram a mensagem e lo entenderam, seguramente nesse tempo de coronavírus estão bem. Suas congregações estão bem, seu ministério está bem, quizás seu matrimônio está bem, a unção que han recebido ali atrás quizás se ha multiplicado e crescido, tudo está indo bem. Pelos que não puseram cuidado à mensagem de Deus, de aquele então de 2010, e ao longo desse tempo, quantos homens e mulheres de Deus o Senhor ha levantado para falar de las doutrinas, de las falsas doutrinas, de lo falso profetismo, de la levadura de fariseus e saduceus na igreja atual. Deus ha levantado muita gente para falar. E que nós outros vemos hoje na igreja, irmão? Que vemos hoje predicado nas igrejas? Quer que eu te diga alguma coisa? Vemos um evangelho lleno de misticismo. Vemos dogmas e crenças. Vemos sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Alguns por aí, nós outros somos campeões em criticar os católicos por a idolatria. Eu não conosco gente mais idólatra que os cristianos evangélicos, irmãos. Nós outros idolatramos o pastor, idolatramos o apóstolo, idolatramos o avião do apóstolo, o carro do apóstolo. Idolatramos o templo que temos. E por aí andamos peleando que o templo de um é melhor que o templo de outro. Nós outros idolatramos cantantes. Em Brasil habla muito do movimento gospel. Essa música que é preparada apenas para vender disco, a ser shows, a ser festejos, supostamente cristão, que não cultuam a Deus para nada. Vemos cantantes que nascem da noite à manhã. Vemos cantantes em shows, supostamente para o Senhor, que ao final de uma atividade, de um evento, se vão aos motéis com as mulheres. O que lhe parece? Se vão aos bares a tomar cerveja, a embriagar-se. Você crê que eu não estou falando correto? Claro que sim. Todo isso, irmãos, nós outros vemos na igreja do Senhor. Nós outros vemos misticismo. Nós outros vemos gente ministrando com sal grossa. Sal grossa. Eu, quando andava na brujeria, sabia que lá sal os espíritos malignos, os demônios utilizavam a sal e detrás da porta e derramava sal aí no portão para que os demônios não entraram. O que lhe parece? A igreja do Senhor hoje utiliza sal grossa, utiliza pañuelos, sacos ungidos, recebe. A igreja do Senhor utiliza água do rio Jordão. He visto quantos líderes que vão a Israel
en viajes con sus congregaciones, gloria a Dios que tienen la posibilidad de hacerlo, pero muchos traen objetos supuestamente ungidos y ponen a la iglesia agua del río Jordão, hermanos, imagínese usted. E disse que a água é ungida. Alguns se vão a bautizar por segunda, terceira vez no Jordão, porque Jesus bautizou, então nós outros também vamos aqui no Rio Jordão. Que lhe parece? Que mais? Astilha de la cruz de Cristo, que lhe parece? Um pedacito de madeira, isso aqui é a cruz de Cristo, e lo vendem nas igrejas. Lapicero ungido para firmar cheques, para firmar contratos de compra e venda, que lhe parece? Escova ungida para barrer os pecados e os demônios da casa. Misticismo, brujeria, o que está metido aí, hermanos, é isso que está metido. E o Senhor havia dito que devia a igreja guardar-se de la levadura de los fariseus e de los saduceus, de la falsa doutrina que tanto vemos hoje dia na igreja. Vemos o vaso com água em cima do tele, porque o pastor vai orar. Ponga teu vaso aí. Ai, perdão, irmão, me tenho que rir um pouco. Ponga o vaso em cima da televisão e o pastor vai orar. Depois toma o vaso, é água e já está sanado, está livre da tua enfermidade. Ponga a mão na pantalla que o pastor vai orar a hora. Ponga tua mão aí. A gente está peligrando tomar um golpe elétrico aí, sei lá como diz a palavra aí, uma descarga elétrica, verdade? Crendo que é o Espírito Santo e quizá pode ser uma descarga elétrica mesmo. Então se de todo há, irmãos, lapiceiros ruídos, pactos financeiros, compra e venta de milagros por la rádio, por la televisão. Repito, eu não sou contrário a que tu hagas uma campanha para recaudar fundos para a igreja. É necessário. Há igrejas que têm muitas posições e dinheiro e são ricas. Há igrejas aí de um bairro que não tem, às vezes, nem para sustentar o seu pastor, nem para dar um alimento ao seu pastor. O pastor tem que trabalhar, enfim, não sei. Então, não é contra isso que eu estou dizendo que estamos utilizando essas coisas, estamos metendo aí levadura, dando um crescimento, uma forma, um desenho diferente do que Deus havia estabelecido. Então, se está aí, ao final, irmão, o que passa quando você observa uma igreja assim? Que só habla de dinheiro, só habla de prosperidade, dá isso que o Senhor te vai dar aquilo, paga isso e dá esse mais aquele, blá blá blá, e manda dinheiro e dá dinheiro, e só de dinheiro se abre e passam parte do sermão falando de dinheiro, de prosperidade, as almas estão perdendo, as almas estão necessitando liberação e sanidade e uma nova vida, mas estão pensando no dinheiro e em dinheiro. Então você não sabe se é uma igreja às vezes ou se é uma casa de apostas, verdade? Você não sabe se é uma igreja ou se é uma subasta ganadeira. Quem dá mais? Uma subasta para uma obra de arte, quem dá mais aqui? Você não sabe a diferença, porque não se habla de outra coisa. Ou seja, Jesus, hermano, disse uma coisa quando estava sendo tentado. Que disse o Senhor a Satanás cada vez que Satanás venia com uma tentação? O Senhor dizia, escrito está. Quizás seja o tempo de nós outros como igreja volver ao evangelho do escrito está. Sabe o evangelho do escrito está? Diz assim, no solo de pão vivirá el hombre. Princípios básicos, que já nós outros nos hemos olvidado. E o evangelho dele escrito está, devia estar vigente até os dias de hoje. No solo de pão vivirá o homem. Não tentarás o Senhor tu Deus. E o que mais hacemos é tentar ao Senhor em la congregação, em la igreja, em la vida de la igreja. Que mais disse? Ao Senhor tu Deus adorarás, a Ele solo servirás. 3 princípios tremendos. Se nós outros obedecermos isso, estaremos anos-luz de distância da situação que estamos vivendo hoje. O evangelho do Escrito está, tem que regressar a nosso templo. Temos que, como disse aos irmãos, rever alguns sermões que hemos dado, algumas enseñanças, algumas coisas que hemos aprendido, e entender e buscar se diz aí, escrito está. Escrito está, vamos a ver. Vemos teologia de prosperidade, la super fé, la super gracia, sea como sea, haga lo que quiera, Jesus te ama e não importa não.
La salvación no la vas a perder. Sigue en adulterio, sigue en la fornicación. Deja a tu esposa, te casa com outra, não importa, todo está bem. Deja a tu marido e busca outro mais jovem, mais bonito, mais guapo, que tenha mais plata. E todo está bem, Jesus te ama, de por si ele te ama, tu nome está escrito em seu livro. Essa é a super graça que muita gente anda seguindo por aí, irmãos. E que vai levar muita gente a ter uma grande surpresa naquele dia. Que vemos mais? Sermones en la iglesia llenos de humanismo, donde el hombre es el centro. Ya no es Jesucristo el centro, es el hombre el centro. Amén. El hombre todo lo puede, el hombre que puede todas las cosas. Hemos visto el egocentrismo, psicología, filosofía en la iglesia, el mundanismo tomando cuenta de la iglesia. ¿Sabe la moda que hay ahora? No sé si aquí en Costa Rica ya hay, pero en Brasil hay en abundancia, Estados Unidos, otros grandes centros. Agora é tempo de los predicadores coach. O que lhe parece? Já muitos não são chamados pastores, agora são coach. Pastor coach. Aí vêm as ideias, verdade? Aí vêm as filosofias, aí vem a ciência, verdade? Aí vem roupaje novo ao evangelho do Senhor. Aí vem a falsa doutrina, aí vem a levadura, dando uma forma uma forma distinta, diferente da que Deus havia dado a seu evangelho e à igreja. Vemos o evangelho do pensamento positivo, do triunfalismo, das técnicas de motivação. O que lhe parece? Aqui tu eres um campeão. Aleluia! E a gente, sim, eu sou um campeão. Nada me vai passar. E a vida está totalmente destruída. Pero os líderes, contabilizando. Contabilizando. Sabe, irmão? O apóstolo Paulo falava a los Gálatas. Dizia a ele: se a nós outros, ou um anjo do cielo, os anunciare outro evangelho diferente de lo que hemos estado anunciando a usted, seja anatema, seja maldito, seja maldição. Timoteu, o mesmo apóstolo Paulo disse ao Timoteu, quero que você predique a palavra, que instens em tempo e fora de tempo, redarguye, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Por que ele estava dizendo isso a Timoteu? Porque era tão importante que Timoteu seguira esse conselho de parte de Paulo. Por que era tão importante? Porque ele disse, porque vendrá tempo em que não sofrerão a sana doutrina. Já esse tempo chegou. Estamos nesse tempo. Em muitos lugares você não vê a sana doutrina. Todo o que acabo de dizer aqui, lapiceiros ungidos, prosperidades, eu passo com água em cima do tele ou em cima da rádio, eu mandar dinheiro para o apóstolo comprar um avião e um carro novo, sabe? Todas essas coisas, a sal grossa, a água do Rio Jordão e todas essas... esse misticismo, essa mescla que han metido na igreja do Senhor, todo isso, Jesus havia falado, o apóstolo Paulo vem falando aqui, e vem dizendo a Timoteu, predica, por quê? Porque chegará o tempo que não sofrerão na sana doutrina, senão tendo começão de ouvir. Começão de ouvir, diz que se amontonarão, diz a palavra, maestros conforme suas próprias concupiscências. E disse mais, e apartarão de la verdade el oído. Disse mais? Apartarão de la verdade el oído e se volverão a las fábulas. Eu não sei como está a igreja onde tu congregas. E tampouco quero que me digas, não quero saber, porque particular do líder e da igreja onde tu estás, e a gente tem que envolver-se. Quando termina essa quarentena, como o Senhor nos vem dizendo, temos que regressar ao templo e rever muitas coisas. Rever os sermões que hemos dado, ensinanças que hemos aprendido. Temos que rever muitas práticas que estamos fazendo no templo, crendo que Deus está agradado, e o que Deus está vendo é pura levadura. Pura levadura. E o apóstolo Paulo preparou, disse, homem, tome cuidado, porque chegará o tempo que não vão suportar a sana doutrina, les vai doler seus ouvidos. Então, os predicadores que se deixam levar e que les gusta el mover, tendrão que acomodar a palavra para que a gente permaneça. Então, a Jesus, hermanos, a Ele
não lhe ilusionava a multidão que lhe seguia. Pero a nós outros nos ilusiona. Nós outros queremos ver todas as silhas ocupadas na igreja. Se temos 100 silhas, todas devem estar ocupadas. 1000 silhas, 10, 15 mil pessoas em uma igreja, em um momento de culto, queremos que todas estejam ocupadas. Jesus não se preocupava com a multidão. Não se ilusionava com a multidão, porque ele sabia. Amém? Diz a palavra, irmãos, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, disse, se levantarão falsos profetas entre o pueblo. Disse, assim como haverá também falsos maestros. Falso profeta, falso maestro. Essa é uma realidade que estamos vivendo hoje. Por que a igreja não tem autoridade? Porque quando a igreja estabelecida determinava juízo allá, na igreja primitiva, as coisas sucediam. Hoje, nós temos medo de levantar a voz e estabelecer o juízo de Deus. E podemos fazê-lo como igreja. A igreja primitiva, Ananias e Safira, receberam o juízo de Deus por boca de um homem chamado Pedro. Era a igreja primitiva, não era o Antigo Testamento, como alguns dizem, era coisa do Antigo. Não, era a igreja, era essa igreja que estamos aqui. Hechos, Hechos que não se terminou, não tuvo amém ao final do livro de Hechos, nós estamos no mesmo tempo deles, na mesma dimensão chamada igreja, o tempo da igreja de los gentiles. Estamos aí. Hoje a igreja se vê sem autoridade, se vê sem poder. Por quê? Porque se ha mesclado com tanta coisa e o inimigo ha encontrado campo e ha achado espaço para estar aí. Então, como vamos ter autoridade? Como vamos ter poder contra as situações que sucedem às vezes em uma comunidade? Como? Se nós estamos em uma mescolança tremenda aqui, irmãos. Disse, pero levantarão falsos profetas entre o povo, assim como também falsos maestros entre vosotros, los quales encubiertamente, sutilmente, sorrateiramente, não sei se entende essa palavra, é português, pero bom, sorrateiramente introduzirão heresias destrutoras. Temos que rever algumas coisas ou não, irmãos? Temos que rever muita coisa que estamos fazendo. A igreja do Senhor terá que volver, irmãos, a sentar-se, reunir-se e ver o que estamos fazendo. Há levadura em meio de nós, há falsa doutrina, há misticismo, há brujeria, há distorcionar da palavra do Senhor, há evangelho mentiroso, evangelho fácil, evangelho light que se predica no tempo de hoje, em que todo puedes, todo é possível, haga lo que seja, e Jesus te ama. Não, esse evangelho não foi o que Jesus morreu na cruz por isso, não. Ele derramou seu sangue por uma igreja para apresentar-se a si mesmo como pura, límpia, santa, sem pecado, sem arruga. E nós outros hemos contaminado, hemos ensuciado as vestiduras da novia, e estamos aí clamando e pedindo, vem Senhor por nós outros. Uau! Se ele viene hoje, irmão, o que passa? Com toda essa coisa que está aqui, e lo demais que há por aí, que eu nem quero nombrar aqui, de pecado que há na igreja do Senhor. Creio que o padre ali, miram do céu e disse, não pode ir agora, porque senão grande parte deles se vão quedar aí, com seus dogmas, com suas crenças, com sua idolatria, com seu grande templo, com suas falsas doutrinas, com seu falso profetismo, com seu misticismo, com sua brujeria, com seu altar contaminado, se vão quedar aí. Então, como que o Senhor está dando um tempo? E nesse tempo ele disse, volvam às suas casas e aprendam desde o início, volvam a ler Hechos, capítulo 12, volvam a ler as parábolas de Jesus, volvam ao primeiro amor, volvam às primeiras obras. Estamos muito acelerados, verdade? E o Senhor disse, detenham-se. Disse, irmão, introduzirão heresias destrutoras, negando incluso ao Senhor que los comprou, trayendo sobre si uma destruição repentina. Então, se você vê muitas vezes aí templos vindo abaixo, ministérios perdendo
espaço, perdendo o poder e a autoridade de parte de Deus. E você vê pastores perdendo a unção, líderes perdendo o ministério que Deus lhes ha dado. Por quê? Porque eram permitido todo esse tipo de coisa. Todo esse tipo de coisa. Que tremendo era, irmãos, a igreja em Bereia. Aí está em Hechos capítulo 16 ou 19, por aí. É 16. Sabe que assim esses homens, mientras Paulo predicava, eles estavam aí, ó. Entendo que João estava assim, ó. Vamos a ver se é certo o que Paulo está predicando. E diz que eram chamados mais nobres. Mais nobres eram os de Bereia que os de Tessalônica. Por quê? Porque mientras Paulo predicava, eles diziam, não vamos aceitar assim por assim tu predicação, não. Hablas bonito, tienes muito conhecimento, tienes muito entendimento, nos gusta tu forma de expressar. Pero o mensagem, o mensagem vamos a ver se é certo. Nós outros endulçamos, ponemos muito bonito o sermão, e a gente diz, como habla esse homem. Idolatramos os predicadores, idolatramos os predicadores por aí, porque habla bonito, porque usa a filosofia, a psicologia, e porque trai o grego e o hebreu, e porque estuda não sei o que, e a gente, que hermenêutica, que exegese, que oratória, como habla esse homem, estão assim extasiados com o sermão e com a grande enseñança. Não sabe que muitas vezes, sutilmente, diz a palavra aqui, introduzirão encobertamente heresias destrutoras. É tempo que a igreja receba sobre si a unção de los de Bereia. Los de Bereia, mientras Paulo predicava, eles recebiam na igreja a palavra, eles recebiam com toda solicitud a palavra. Pero disse que eles escudrinhavam cada dia. Cada dia escudrinhavam as escrituras para ver se as coisas eram assim mesmo. Entendo que Paulo terminava o sermão, se ia a sua casa ou a algum lugar, e eles se reuniam entre eles e a ver se é certo que esse homem está falando aqui. Isso ha faltado na igreja do Senhor. Nós outros nos contentamos com o que disse o predicador de domingo, cerramos nossa Bíblia, porque solamente la leemos em la igreja de domingo, verdade? Entre semana estamos aí como no Salmo 91, empolvada aí na estanteria da casa, e volvemos a correr a Bíblia, vamos à igreja domingo, regressamos, la cerramos e não volvemos a abrir. Aí um cuento por aí, disse que uma senhora disse que havia perdido sua terreira. Conhecem esse cuento? Havia perdido sua terreira e passou muitos anos sem encontrar a terreira. E resulta que depois de muito tempo se dá conta, abre sua Bíblia e a terreira estava dentro. Por quê? Porque nunca abriu a Bíblia para ver o que havia aí. E assim estamos muitos cristianos. Vamos de domingo à igreja e recebemos o sermão, aí vamos a nossa rotina, a nossa vida social que temos aí, e se acabou o sermão. E aquele amém que dimos aí ao final do sermão, para nós outros verdadeiramente foi um amém de final. E o passado domingo, o Senhor nos dizia, irmãos, que muitas vezes estamos dizendo amém ao final de um sermão. E esse amém está sinalizando o final de um serviço, de um programa, não necessariamente o final de uma mensagem. O amém final, quando tu diz amém ao final aí, o amém é o final da gravação que estamos fazendo aqui. O amém de um programa, mas não é o amém não é o final da mensagem. A mensagem, Deus sigue falando. Deus sigue falando a seu povo. E é necessário que seu povo ponga cuidado. Teremos que deixar de andar por aí dizendo amém a todas as coisas. Amém, amém, assim seja. Amém, amém, assim seja. E Deus está dizendo, não é nem amém, nem assim seja. Eu todavia estou falando. E não é isso que vocês estão escutando. Não é isso que vocês estão crendo. Não é isso que vocês estão seguindo o que estou falando. É diferente. Por que, irmão? Você pergunta nos outros. E quizá alguém pergunta, verdade? Nos perguntamos, por que será que a gente sigue os falsos profetas? Por que a gente sigue o falso profetismo, os falsos maestros? Por que a gente sigue aí com essa coisa da prosperidade, da compra e venda de milagros por rádio e televisão, de los fetiches, de los misticismos, de la brujeria, del lapicero ungido, del aceite derramado não sei onde que hace milagros e maravilhas? Sabemos que Deus utiliza algumas coisas com poder e glória.
pero hay una falsa doutrina infiltrada en la iglesia del Señor, hermanos. Y el misticismo y la brujería y la idolatría está competindo con el evangelio a la par en los altares de las iglesias. Y nosotros queremos el mismo fuego que Salomón tuvo la experiencia en el pasado, queremos aquele mismo fuego en el tabernáculo de Moisés que descenda sobre nuestra iglesia. Mas queremos também el fuego del Pentecostés sobre la iglesia del Señor. Pero ¿cómo va el Señor enviar Pentecostés en los días de hoy, hermanos? Si lo hace, queima y nos vivemos unos chicharrones queimados por ahí por el pecado. Amém? Entonces, ¿por qué la gente sigue los falsos profetas, los falsos maestros, ¿no? Creyendo a sus mentiras? ¿Por qué la gente sigue? Le voy a decir, y ya voy terminando aquí, ¿está bien? Pero tengo que decir eso, hermanos. ¿Por qué la gente sigue los falsos profetas, los mentirosos del altar, los mercenarios, ¿ah?, del evangelio de este tiempo? ¿Por qué lo siguen? ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios y nada o muy poco conocen del Señor Jesucristo. Porque no tienen relación con Dios, sino que la relación que tienen es con una religión. Salieron de una religión, se metieron en otra. Salieron de un edificio, se metieron en otro. Y por ahí el gran pleito. No podemos cerrar los templos. Por ahí el gran problema que enfrentaram alguns líderes, porque idolatraram o templo. E no templo todo lo podemos, fora do templo não sabemos sequer quem somos. Perdimos a identidade, porque estava vinculado ao templo, não à palavra e não ao propósito e ao desenho de Deus. Então, por que a gente sigue os falsos profetas? Por quê? Porque não têm conhecimento de Deus, porque não têm relação com Deus, senão seguem uma religião, porque não les conviene conocer y obedecer al evangelio transformador. No les conviene. No les conviene la sana doctrina. Es bueno así como estamos. Hagamos eso y más aquello y seguimos nuestra vida como si nada. Mandamos plata para la radio, dinero para la televisión, creemos al milagro que fue profetizado y declarado y seguimos como está. ¿Qué más? No les conviene conocer y obedecer al evangelio. ¿Por quê? Porque os estándares bíblicos de santidade são demasiado difíceis de seguir a quienes não querem abandonar o pecado. Há estándar, hermanos, de santidade bíblico escrito por Deus. E a gente lo vê difícil seguir. Então, se melhor sigamos assim, a meio palo, como disse por aí, ao evangelho light, ao evangelho fácil, verdade? É aquele evangelho que eu não necessito cambiar, eu posso seguir como está e tudo está bem, nada me vai exigir nada. É decir, esse evangelho permissivo, que a este evangelho, a gente lhe conviene isto. E há qualquer quantidade de falsos profetas e falsos maestros endulçando-lhes os ouvidos, prometendo-lhes uma salvação sem esforço, uma salvação sem cambio nem transformação, uma salvação sem abandono de pecado e nem relação com Deus. É o que promete a gente aí fora. E muitos templos estão assim, llenos de gente, domingo a domingo entram nesse lugar, fazem seus suposto culto, cantam, brincam, caem, levantam, dão dinheiro e se vão. E se vão. E o próximo domingo repite o mesmo, e se vão. Pero a vida sigue igual. Sigue igual a vida de las ovejas, sigue igual a vida de los falsos que estão aí arriba. Com seus sacos, com suas corbatas, com seu carro 0 km na garagem, com seu avião particular, com seu grande templo, com sua riqueza, com as fintas que comprou com o dinheiro da igreja. Todo está aí. Todo sigue normal porque a gente lhe conviene isso. A gente lhe conviene enviar plata para uma rádio, para um predicador X, porque ele disse que algo vai passar se ele dá a plata. Le conviene. Por quê? Porque esse tipo de evangelho não lhe exige câmbio. Esse evangelho lhe promete uma salvação sem esforço, uma salvação sem câmbio, sem transformação, sem relação com Deus. Está muito fácil assim, está muito bueno assim, para que vamos a cambiar? Não se deram conta que a levadura foi tomando corpo e foi dando crescimento e foi crescendo. E o que vemos muitas vezes são igrejas e templos muito inflados, muito crescidos,
pero vacíos de la presencia de Dios. Uau, hermanos, é tempo que volvamos à palavra. Tempo de la igreja do Senhor volver ao desenho original. Salomão, Moisés, Salomão seguiram o desenho. La igreja seguiu o desenho. Jesus, hermanos, nosso exemplo maior, seguiu o desenho de seu padre. E sabe como é tão claro que seguiu fielmente o desenho, que 40 dias depois de sua morte vino o Pentecostés, 50 dias, e o fogo de Deus caiu sobre a igreja. Ele disse que ia, pero enviaria o Consolador. Não estaríamos solos, não estaríamos huérfanos. O Espírito Santo vino e revestiu a igreja. Hasta hoje estamos revestidos de seu Espírito. Sabe por quê? Porque Jesus seguiu fielmente o desenho de seu Padre. Ele disse: as coisas que hago, he visto meu Padre hacer. As coisas que digo e hablo, he escuchado de meu Padre. Ele seguia o desenho, não fazia nada por seu desenho próprio, nada por seu... penso que é assim, não, ele consultava seu papá. É tempo de a igreja hoje volver ao desenho original. Assim, muitos anos o Senhor vem falando de isto. E a gente não está ponendo cuidado. E por essa razão, há tanto desordens na igreja. Há pecado, há maldições, há brujeria, há de todo na igreja. Há pecado entre jovem, viejo, anciano, pastor, quem não é. Todo está metido aí. Evidentemente, repito, não são em todas as igrejas, amém? Pero grande parte, irmão, do corpo de Cristo está contaminado, está sucio. E Jesus sabia. Jesus disse: guardem-se da levadura de los fariseus. Não do pão, que estão pensando que é do pão, não. É da levadura de los fariseus. Quero finalizar, irmãos, lendo passagem que poderia, quizá, decir-los de memória, pero quero ler também, antes de terminar. Esta é a igreja que estamos vivendo hoje, amém? A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a igreja apocalíptica, diz em capítulo 3 de Apocalipse. Eu quero ler para você. E escreve ao ángel de la igreja em Laodiceia: e aqui el amém. Ele aqui, el amém, é o testigo fiel e verdadeiro, é o princípio da criação de Deus. Dice esto, Jesus disse esto: eu conozco tus obras, que nem eres frio ni caliente, ojalá fuestes frio ou caliente. Como está a igreja hoje? Ni fria, ni caliente, está aí. Que disse? Pero, por quanto eres tibio, no frio ni caliente, te vomitaré de minha boca. Essa cidade lá, Laodiceia, disse a história que haviam fontes de águas e as águas eram tíbias. E os viajeros que se atreviam a beber essa água por la sede, por necessidade de hidratar-se, digamos, essa água lhes causava vômito, porque era tíbia. E o Senhor está utilizando aqui, fazendo uma analogia com a água de uma fonte que é tíbia e que provoca um mal-estar no estômago. Assim está dizendo o Senhor, a igreja de Laodiceia. Porque vocês não são nem frio, nem caliente, porque são tíbios, los vomitaré de minha boca. Me estão causando uma repulsa, um mal-estar por as coisas que vão subir da meu altar. As coisas que logram subir, que muitas coisas que hacemos não subem nem não passam do teto. Disse: porque tu dizes, eu sou rico, e me he enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. A igreja hoje, plata é o que não falta, riqueza, bienes, possessões, e não sabes que tu eres um desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. La desnudez que falou o Senhor passado domingo. Portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado em fogo, para que seas rico, e vestiduras blancas para vestir-te, e que não se descubra a vergüenza de tu desnudez, igreja do Senhor, desse tempo. E honre tus olhos com colírio, para que veas. Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Sé, pues, celoso
e arrepiente-te. É tempo de la igreja arrepentir-se. Nós outros queremos entrar em batalha espiritual, em guerra espiritual. Primeiro miremos a nós outros como estamos por dentro, amém? Essas armas sim funcionam, porque Deus nos ha dado como estratégias e armas espirituais para contrarrestar todo o embate, toda a artimanha do inimigo, e a igreja tem autoridade para isso. Mas o primeiro é combater o primeiro inimigo que temos, pecado. Pelear contra solamente um inimigo não nos vai resultar muito, irmão. Não vamos alcançar muito o que Deus quer para nós outros. Temos que ser a igreja que pelea simultaneamente com os dois inimigos que são mortais para sua existência na terra. Amém? Pecado e diabo. Não basta pelear com o diabo, não basta ser um montão de coisas espirituais, crendo que o diabo vai ser vencido por nossas orações, por nossos actos de justiça, se o pecado não o combatimos. Disse o Senhor: é aqui, eu estou à la puerta e chamo. Se alguno oye mi voz e abre a porta, entrarei a ele, cenarei com ele e ele comigo. Em muitos tempos e em muitos lugares, verdadeiramente o Senhor está à la puerta. Ele está à la puerta porque dentro não pode entrar. E se em algum momento estuvo ele aí dentro, seguramente que lo sacaram. Seguramente que lo sacaram. Porque a falsa doutrina, o falso maestro, o desenho que não é o desenho de Deus, é o que está aí dentro. Então, se o Senhor está à la porta e chama, nós outros queremos estar metidos dentro do templo. E o Senhor está à la porta e disse: venham para cá. Saiam de aí. Se estão contaminando a outros aí dentro. Então se saiam, cerrem as portas, vayam para suas casas. Allá terão um encontro real comigo. E é o que está passando agora. O encontro real com o Senhor lo estamos tendo em nossa casa, não em el templo. Já quando regressemos ao templo, entendo eu que vamos regressar diferente. Amém? Vamos abandonar a falsa doutrina. E esse é o desejo do Senhor para esse tempo. O misticismo, a brujeria, a idolatria, o paganismo, o sincretismo religioso que nós metimos na igreja, infiltramos aí doutrinas raras, todo isso com que o Senhor se alejara do templo. Pero o Senhor está à porta. Ele não se ha ido, está à porta esperando. E não somente está à porta, o Senhor está chamando. Venham. Venham para que se alimentem do pão verdadeiro. Cenarão comigo, comerão, vão comer o que eu tenho preparado desde o princípio. Não essa levadura que les está contaminando a mente, seu coração, seu espírito e todo o propósito que tenho para vocês. Diz o Senhor que ao que vencer, irmãos, sentará com ele em el trono. Eu que tenho ouvidos, oiga, porque o Espírito disse a la igreja. Te pido uma vez mais, comparte esse vídeo, amém? Quisiera seguir hablando, pero bueno, tenemos que terminar, verdade? Comparte esse vídeo com alguém, bem, irmãos? Ponga aí, compartilhe. E muita gente lo vai assistir. Quero dizer aos irmãos que esse estudo, esse sermão que demos agora, vem a venir em uma sequência. Estou hoje, eu creio que no quinto ou sexto domingo de estar aqui, delante de vocês. Então, se tudo o que estamos falando é uma sequência, desde o primeiro domingo de quarentena, que me parei aqui delante de los hermanos, em que Deus nos falou de la reina madura em tempos de dificuldade, falando de la Esther, verdade? Desde esse tempo para cá, han sido 5 ou 6 sermões que seguem a mesma linha, mesma direção, o mesmo propósito que Deus vem falando, igreja. Se queres, quizás você está por primeira vez escutando pero há uma sequência atrás que vem aí, em cadena. Estão no grupo, em meu canal de YouTube. Eu pongo todo esse o canal de YouTube. Busca aí, Pedro Barbosa. Em YouTube você vai encontrar. E são vários mensagens que dão essa direção. Amém? Então, se vamos orar, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele, para que a igreja vuelva ao desenho original. Essa igreja que Deus ha dado poder e autoridade para cambiar a situação aí fora, não está podendo fazer nada nesse tempo. Por quê? Porque nos desviamos do desenho. Estamos dibujando nosso próprio traço e querendo que Deus aceite, que Deus se agrade, e Deus não se está agradando. Amém?
Vamos orar, amém? Senhor, oh Deus, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, del qual sou parte também, ó Deus. Oro por cada líder que está escutando esse mensagem, amado Deus. Que todos podamos revestir-nos de humildade, de coração, Senhor, sencillo, humilde, para entender que és o Senhor que está falando. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo, não é o apóstolo fulano de tal, não é o querubim, o bispo. Eres tu que está falando, Senhor, oh Deus. Tu has metido tu iglesia en la casa. De la puerta del templo nos llamaste y lograste sacarnos de dentro del templo. Y ahora estamos en nuestra casa y tú nos vienes alimentando de distintas maneras en las redes sociales y en toda parte. El Señor está hablando. Señor, oh Dios, que todos que están escuchando y escuchar ese vídeo, oh Deus, que possam ser revestidos de sabedoria e de conhecimento pleno do Senhor, para saber que eres tu que estás falando. E que a igreja pueda cambiar, pueda ser transformada e ser transformadora dessa sociedade que está aí perdida e corrompida no pecado. Senhor Deus, em nome de Jesus, oro por cada pastor que está escutando nesse momento, cada líder, cada família pastoral, amado Deus, revista com sabedoria, como lo hiciste com Bezaleel e Aholiabe, Senhor Deus, que envia tu Espírito sobre eles, renueva a unção de tu Espírito sobre cada pastor, ó Deus, que está enfrentando um dilema, enfrentando um problema, enfrentando uma situação, ó Deus, que está sendo atacado por o mesmo diabo, por o pecado, amado Deus, cubra com tu sangue esse servo tuyo, guarda sua família, guarda seus filhos, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, se mantenha no desenho, Senhor, ó Deus, no desenho inicial que lhe disse a cada congregação, a cada igreja, amado Deus, para que, como corpo, podamos entender que há um propósito primeiro, essencial e divino de parte de Deus, que é obedecer tu palavra e fazer tu vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Bendigo cada pastor, cada servo tuyo que está conectado nesse momento, Senhor, ó Deus, e bendigo tu igreja, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que esse mensagem pueda chegar e falar profundamente a seus corações, em nome de Jesus. Amém. Comparte esse vídeo, amém, irmãos? Bendições.